bem? A gente vai gravar uma videoaula sobre introdução à química orgânica e falar um pouquinho do petróleo, tá bom? Uma hora lá, então. O petróleo, então, ele é uma mistura líquida de hidrocarbonetos, na sua maioria, e a gente vai ver essas nomenclaturas aí mais pra frente, tá bom? Qual a sua origem, né? Vem da decomposição de plantas e animais aquáticos, que foram formados por camadas de sedimentos, e aí eles foram fechados com altas temperaturas e pressões durante milhões de anos, e aí a gente teve então o petróleo. Aí está a composição média do petróleo bruto, para vocês verem, ó, carbono e hidrogênio a maioria, o restante aqui são contaminantes, tá? Enxofre, nitrogênio, oxigênio, metais. Por isso que ele é chamado hidrocarboneto, porque tem carbono e hidrogênio. Esse C1, C4, C5 são os números de carbonos que tem na cadeia. Então, de 1 a 4 carbonos, a gente tem a parte gasosa, de 5 a 17 a parte líquida e maior que 18 a parte sólida. Como é que é feito o refino, né? São várias etapas, eu mandei já um material para vocês dão uma olhada, por favor, mas a gente tem a entrada do petróleo, o processamento e a saída. A gente vai falar de uma parte, a primeira parte do processamento, que é a destilação atmosférica. Então, o que é destilação, né? Destilação é um processo físico, tá, gente? Não é um processo químico, não ocorre reação química na destilação. Então, ela é um processo de separação do petróleo, tá? Então, o petróleo entra na torre vaporizado, então ele está no estado líquido, ele é aquecido até a vaporização, e aí ele entra na torre de destilação e vai sendo condensado, e aí vão saindo as frações de acordo com o número de carbonos, tá? Lembrando que a destilação atmosférica não pode passar de 400 graus Celsius para não degradar o produto. Aqui a gente tem um esqueminha de uma torre de fracionamento, então aqui a gente tem a fornalha para aquecer, né, o petróleo, ele entra, como eu falei, na fase líquido, na fase vapor, e aí ele sobe pelas torres, em cima sai o gás, que é a parte mais leve, de menor cadeia carbônica, e conforme vai descendo na torre, vão saindo os resíduos com maior cadeia carbônica, tá? Parafina e asfalto são sólidos, o gás é gás, obviamente. Isso aqui é só um esquema, tá, gente? Entre o gás e a gasolina, entre a gasolina e o querosene, entre o querosene e óleo diesel, tem outras frações, ok? Agora a gente vai falar das funções orgânicas, a gente vai começar com a função hidrocarboneto, tá? Vocês vão ver mais pra frente como é. Como eu falei para vocês, né, hidrocarbonetos eles contêm apenas carbono e hidrogênio nas cadeias, e aí a gente tem as subdivisões do hidrocarboneto, né? Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos. Aconselho vocês a darem uma olhada em todos, porque a gente vai falar hoje só de alcanos, alcenos e alcinos. Deem uma pesquisada, olhem no caderno do aluno, olhem em alguma fonte aí, porque não vai dar tempo a gente falar de tudo, né? Muita informação. Então, aqui a gente tem, né, os alcanos, como eles são, a cadeia saturada e aberta. Alcenos, a cadeia insaturada e aberta com uma ligação dupla. Então, o que é saturada? Só tem ligação simples, tá vendo? Um risquinho só. Insaturada tem uma dupla ou tripla, tá vendo que tem dois risquinhos? Isso é uma ligação dupla. Alcinos tem uma ligação tripla, ó. Tem 3 tracinhos aqui, ok? Como é que a gente lê essa cadeia, ó. Essa daqui, ó. Vamos olhar o alcino aqui. Cada ponta e cada vértice aqui, ó, cada cotovelinho é um carbono. Então, quantos carbonos eu tenho aqui, ó? Eu tenho um aqui, mais um aqui 2, mais um aqui 3, mais um aqui 4, mais um aqui 5 e mais um aqui 6. Então, eu tenho um alcino de 6 carbonos, tá? Com ligação tripla no primeiro carbono, ok? E aí depois tem os outros alcadienos, tem 2 duplas, cicloalcanos, cadeia saturada, só tem ligação simples, mas é fechada. Aos cicloalcenos tem uma ligação dupla, olha aqui, ó, ou tripla, pode ser também. E os arenos que tem anel benzênico, que o mais importante deles aqui é o benzeno, mas a gente tem o naftaleno e o antraceno também. Aqui a gente vai falar só de hidrocarbonetos, mas olhem, tem várias funções orgânicas, tá? Anidrido, álcool, fenol e assim por diante. A gente vai falar nas próximas semanas das principais, tá bom? Bora para a próxima.
Para a gente escrever o nome de um hidrocarboneto, a gente vai precisar desses dados, tá? E, aliás, nome de todos os compostos carbônicos, esse é o principal, tá? Então, vocês precisam ter em mente, guardem em algum lugar essa tabelinha aqui. Vai mais que 10, mas eu coloquei 10, né? Ó, 1 é MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, assim por diante. Vocês precisam ter isso em mente. O infixo, quer dizer, o meio da palavra, né? Como é que a gente escreve, ó? Se tiver só ligação simples, ou seja, se for um alcano, o miolo vai ser an. Se for um alceno, o miolo vai ser en. Se for um alcino, o miolo vai ser in. Alcadieno de en, alcadieno de in, assim por diante, tá? E aí o sufixo, quer dizer, o final da palavra tem a ver com a função orgânica. Por exemplo, se for um álcool, vai terminar em ol. Se for um aldeído, vai terminar em al. Se for cetona, termina em ona. E assim por diante. Como eu falei, a gente vai estudar só hidrocarbonetos, né? Então, agora, nessa primeira semana, então vamos falar dos alcanos. Então, alcanos, ó, cadeia aberta, ó, não é fechada, normal, não tem nenhuma ramificação, nem para baixo nem para cima. E saturada, por quê? Porque só tem um tracinho entre os carbonos, tá? Aqui eu tenho 3 átomos de carbono, então o prefixo é prop, porque tem 3 átomos de carbono. O miolo é an, por quê? Porque é um alcano. E se ele é um hidrocarboneto, termina em O. Então o nome dele é propano. O prop, porque tem 3 carbonos. O an é um alcano. Vou colocar ele aqui. E o O é porque é um hidrocarboneto. Tudo bem? Aqui eu tenho exemplos aqui, né? Ó, eu tenho 4 carbonos aqui, começa com but, só tem ligação simples, ó, um tracinho entre os carbonos, miolo é an, só tem carbono e hidrogênio e termina com O, então o nome desse bonito é butano. Mesma coisa que o pentano, ó, a única diferença de um para o outro é porque ele tem um carbono a mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ok? A gente tem uma maneira com uma formulazinha de saber se é alcano, se é alceno, se é alcino. Ó. Fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. Então, vamos olhar aqui, ó, C4H10. Como é que eu sei que ele é um alcano? 4, no lugar do N eu ponho o valor desse 4. H2n mais 2. 2n mais 2, então é 4 vezes 2, né? 2n mais 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10, ó, C4H10. Tá? Então, você pega esse valor aqui, dobra ele e soma 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Então, isso é um alcano. Essa aqui é a fórmula que a gente chama estrutural e essa daqui é a fórmula molecular, tá bom? Alcenos ou olefinas, eles têm uma cadeia insaturada. Por que é insaturado? Ó, porque eu tenho aqui ó, uma ligação dupla. Se for dupla ou tripla, a gente chama de insaturação, cadeia insaturada. E aberta porque ela não é fechada, ela tem uma ponta no começo e uma ponta no fim. Fórmula geral, CnH2n. Então, fica fácil. Cn, o N é 4, 2N, 2 vezes 4, 8. Ok? Então, aqui um exemplo de nomenclatura dos alcenos, ó, CH2, ligação dupla, olha ela aqui, CH2, prefixo et, porque tem 2 carbonos. Miolo, en, porque é um alceno. E termina em O, que só tem carbono e hidrogênio. Então, o nome é eteno. Olha, presta atenção, aqui é um pouquinho diferente dos alcanos, né? Alcano não tem nenhuma coisinha a mais, mas os alcenos e alcinos têm, ó. Quando ele tem, por exemplo, uma ligação dupla, olha só, ela pode ficar no começo, ela pode ficar no meio, certo? Ela pode estar aqui, ó, no carbono 2, pode estar no carbono 3. Então, a gente tem que identificar isso no nome, tá? Então, você faz a contagem do começo do fim para o começo. Como eu sei que a dupla tá aqui, ó, esse é o carbono número 1, tá? Então, ó, tá entre 1 e o 2. A gente usa sempre o número menor, que é o 1. Qual vai ser o nome dele? X-1-N. Por que X? Porque tem 6 carbonos. O 1, porque a ligação dupla está no carbono número 1. E eno, porque é um alceno. Ok? Olha a diferença aqui, ó. Por que é esse X2-eno? Porque a dupla está entre o carbono 2 e 3. Então, eu uso o menor número, 2. X, porque tem 6 carbonos. Traço 2, porque a dupla está no 2. E eno, porque só tem carbono e hidrogênio.
Aqui mesma coisa, ó. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Se eu contar de lá para cá, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Então, tá no carbono 3 a ligação dupla. Então, o nome é X-3-eno. Só um detalhe aqui que eu esqueci de falar, ó, eu não posso contar daqui para cá. Ó. Se eu contar aqui é 1, esse é 2, esse é 3 e esse é 4. Se eu contar de lá para cá, a dupla vai estar no carbono 4, mas eu sempre uso os menores números, lembra? Então, eu conto de lá para cá, carbono 2, ok? E os alcinos, então, eles têm uma ligação tripla, por isso que é IN de alcinos. Ó, a ligação tripla aqui, ó. E uma ligação tripla só. Fórmula geral CnH2n-2, então, olha só, C4, H2n, 2, 2, 4, 8, menos 2, 6, ok? Nomenclatura dos alcinos, mesma coisa dos alcenos, só que ao invés de EN, é IN, porque eu tenho uma ligação tripla. Então, aqui é etino, por quê? Porque eu tenho 2 carbonos, et, IN, porque é a ligação tripla, e O, porque só tem carbono e hidrogênio. Esse aqui, ó, but-1-ino, por quê? But, eu tenho 4 carbonos, -1, olha só, tá no carbono 1 a minha ligação tripla. E se eu contar daqui para cá, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2 e esse é o carbono 3. Seria carbono 3 de lá para cá, certo? Então, como é o menor número, eu vou começar a contar daqui para cá, do lado mais próximo que eu tiver a minha insaturação. E aqui, but-2-ino, por que 2? Ó, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. De lá para cá, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2. De qualquer maneira, vai ser carbono 2, but-2-ino. E agora, gente, eu tenho exercícios aqui de aplicação para vocês. Dêem uma olhada de novo no material, em outros materiais, se precisar. Se precisar, fale comigo também. 4 cadeias carbônicas para vocês escreverem os nomes e classificar. O que é classificar? Para dizer se é alcano, alceno, alcino ou alcadieno. Tá? Alcadieno, não falei lá, mas é porque tem 2 ligações duplas, tá? Resumindo, então, química orgânica é a parte da química que estuda os compostos de carbono. Hidrocarbonetos que a gente estudou, ele só tem na cadeia carbono e hidrogênio. E a gente falou sobre o alcano, um exemplo propano, alceno, um exemplo é o propeno, e um alcino, um exemplo é o propino. Como é que eu sei que propano é alcano? Porque o miolo é an. Como é que eu sei que propeno é um alceno? Porque o miolo é en. Como é que eu sei que propino é um alcino? Porque o miolo é in, ok? Espero ter ajudado. Qualquer coisa, falem comigo, por favor. Beijinho, fui!